Então, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Finalmente, em Governador Valadares, depois de quase uma semana na capital mineira, para quem me acompanha sabe que eu estive lá para, dentre outras coisas, assistir ao último show do Milton Nascimento, né, a sua despedida dos palcos. O meu amigo Jairão, inclusive, pediu para eu gravar um vídeo sobre o show, né? Tentando documentar as minhas experiências daquele evento que, sinceramente, para mim foi um evento mágico, tá? E se eu algum dia gravar um vídeo sobre isso, eu posso explicar para vocês que foi mágico mesmo, tá? Não é só um eufemismo para falar que a coisa foi, nossa, foi foda, foi transcendental, não. Teve um momento lá, em especial, que aconteceu algo que, na minha visão, foi miraculoso, tá? É claro que isso tem muito a ver também com as nossas sensações internas, né? Toda uma dinâmica endógena que a gente tem aqui. Mas eu dei uma revigorada que eu considerei mágica depois que ele começou a cantar Maria Maria. Enfim, depois eu dou mais detalhes. Vamos ao que merece ser dito aqui com uma certa prioridade, né? Alguns episódios aí roubaram a cena, eu não gravei ontem, então eu tenho que, por obrigação, tocar nesse assunto. O ministro Barroso, ele meio que... Eu não digo perdeu as estribeiras, cara, porque esse povo tá, sabe, já tem 4 anos. Quer dizer, tem muito mais, tá? Tem muito mais. Tem muito mais de uns 6 ou 7 anos, desde quando o Lula falou que a Suprema Corte está acovardada. É claro que não houve um ataque sistemático por parte da galera do Lula na época que a Lava Jato estava no auge ali, e o Fux chancelando tudo, o Teori Zavascki também chancelando todas as ações, né, condição coercitiva e tal, não sei o quê. Teve uma época que a militância do PT ficou numa marcação cerrada com o Supremo, e, se não me falha a memória, o apartamento da Carmen Lúcia chegou até a ser vilipendiado por um deles lá, não sei se porque ela deu... Eu não lembro já mais qual foi a matéria que levou o pessoal a vilipendiar o apartamento dela lá em BH, né? Mas o que eu lembro que isso aconteceu e foi gente da época, se eu não me engano, do PT. Tô falando isso, gente, olha, porque isso já tem muito tempo, isso não tá só diante dos 4 anos do governo Bolsonaro, isso vem de antes, tá? A Suprema Corte, ela vem sendo... se tornou, sei lá, parece que a Suprema Corte também está sujeita ao escrutínio do voto, igual os outros grupos políticos aí, para entrar nessa picuinha de um com o outro. Não, pô, são magistrados. São magistrados que eles operam ali completamente apartado dessa questão política eleitoral. Totalmente. Se as pessoas criam o alinhamento, esse alinhamento ele é criado dentro de algo que é subjetivo. Nada objetivo. Eles chegam e falam assim, mas quem colocou a Carmen Lúcia lá foi o PT e tal. Mas olha, essa Carmen Lúcia aí também já votou em questões que prejudicam o PT. Muitos, inclusive, condição coercitiva, a votação lá da manutenção da prisão em segunda instância, tudo gente colocada pelo PT. E que tomaram decisões àquela altura, àquela ocasião, quando não tinha ainda Vaza Jato, que prejudicou e muito a figura mais simbólica do PT, que é o Lula, né? E tantos outros, né? Mercadante também, pô, passou Magrela, aquele lá do Mato Grosso, né? Que chegou até a ser preso num flagrante, né? Tentativa de obstruir a justiça. Ele até saiu do PT, gente, eu esqueci o nome dele, né? Ele é lá do Mato Grosso, lá de Campo Grande. E assim, essa mesma composição da Suprema Corte. Então, quando sempre falam que existe um alinhamento e tal, cara, isso é, do início ao fim, uma construção subjetiva. Não existe isso. As militâncias, tanto de um lado quanto do outro, elas estão carregadas de interpretações que não condizem com a realidade. Mas se eles acreditam naquilo ali de uma forma assim, quase que evangélica, eles vão partir para o ataque. Então o que aconteceu com o Barroso? O Barroso, ele tá farto. É isso que aconteceu, meu amigo. O Barroso, ele vem de uma série de pessoas delirantemente perseguindo ele, já tem mais de uma década, pô.
E agora com os bolsonaristas, assim, os bolsonaristas eles conseguiram fazer um feito histórico, que é eles se isolarem enquanto militância, até mesmo da galera do PT, em termos de ser hostil e ser grosseiro e grotesco com o pessoal do STF, né? Eu até posso considerar que a militância do PT também já deu a sua contribuição para dar um agito. Mas, cara, é um pequeno aprendiz perto do que essa gente do Bolsonaro faz. Essa gente do Bolsonaro, ela é terrível. E ela é terrível por quê? Agora eu vou te explicar. Porque todo o agito vindo da militância do PT, ele é produto dos suas próprias confabulações ali, nos seus encontros, né, coisa pastoral mesmo. Nenhum agente, por exemplo, do primeiro escalão do petismo já chegou para quem quer que seja e falou assim: vamos lá para a porta do STF quebrar o pau. Não existe isso. Não existe isso aí falado publicamente, formalmente. Se existe nos bastidores, aí é outra história. Se existe nos bastidores, isso não fica provado que houve um discurso insurgente por parte da galera. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro chega num palanque, praça pública, chama o Alexandre de Moraes de canalha, faz incitação para o seu público, não apenas eles, mas os seus deputados mais próximos, o primeiro escalão de fato, Zambelli, Daniel Silveira, Nicolas, todos eles fazem posicionamento público, discurso insurgente e inflama as bases, radicaliza as bases, e aí eles vão pra cima. Boiada tá louca, boiada tá insana, e eles vão pra cima mesmo. E é isso que eles fizeram. E que já tá. O Xandão já não tá nem aí. O Xandão já tira onda. Deu tchauzinho ali pro cara xingando ele. Arrombado, seu filho da puta, não sei o que. Ele deu um tchauzinho ali de dentro da van, né? Com o Lewandowski dando um risinho também. aquela cena foi épica, cara. Porque olha, cara, eu sinceramente, vocês podem achar o que for, eu não tô nem aí porque vocês acharem, tá? Tô nem aí, tá? Mas a Suprema Corte do Brasil tem feito um trabalho valiosíssimo na manutenção da nossa democracia. E aí, sabe, tudo aquilo, por exemplo, o fato de Lewandowski não ter tirado os direitos políticos da Dilma no impeachment, que aquilo ali de fato meio que deu uma maculadinha na Constituição, já tá perdoado, tá? Fiquei puto na época, tal, mas já tá perdoado, velho. Tá todo mundo perdoado ali, pô. O que essa gente fez para tentar conter, de fato, um mal maior, tem que estar nos livros de história, né? Nem todo super-herói usa capa, quer dizer, não pera, né? Esses aí usam capa. A capa é preta, mas usam. Então são super-heróis mesmo. Talvez é por causa disso que eles usam capa, né? Deve ser por causa disso. Mas aí, cara, o Barroso, depois, o cara tava farto, velho. De Bolsonete enchendo o raio da paciência dele. O cara não deve. Ele deve ir pra uma padaria em paz, né? Assim como Samia Bonfim, Manuela Dávila, quem quer que seja, todo mundo que virou inimigo comum, né? E que o gabinete do ódio insiste ali em dar manutenção no assassinato de reputação. Todas essas pessoas, elas não têm paz na vida real delas, no cotidiano. Elas não têm paz ali. Não tem. Porque fica ali Daniel Silveira, Zambelli, Nicolas, só descendo o cacete, entendeu? E aí, dobrando, né? Triplicando a aposta nisso. Aí quando a boiada vai e fica louca, ensandecida, eles ficam, não, a gente não tem responsabilidade nem nada disso. Né? Eu não falei nada. Não tem como vocês responsabilizarem a gente disso. Olha, eu sinceramente, eu acho que as cortes ainda estão light demais, tá? Elas estão muito light. Esse negócio de só acabar com os canais de comunicação dessa gente, isso é pouco, pô. Pelo que eles fazem e o reflexo no mundo real, tudo bem que boa parte do empreendimento deles são feitos em ambiente virtual. E aí, para isso, é só silenciá-los no ambiente virtual. Não, mas a gente já teve muito dano no mundo real para eles ficarem impunes. Para a punição deles serem apenas um isolamento em ambiente virtual, um gelo, uma prisão virtual, né? Eles estão na cadeia do mundo virtual.
Mas olha, os danos que eles geraram não foi só apenas no mundo virtual, foi no mundo real. O do mundo real, de boa, vamos empurrar o sol com a peneira aí, empurrar o sol, empurrar o trem com a barriga, né? Tampar o sol com a peneira, que eu tô meio, né? Então, a gente vai permitir com que o dano real seja ignorado? Será que seria uma grande ditadura, não sei o quê, punir os responsáveis que, através do seu discurso em rede social, gerou dano no mundo real? Seria subjetivo fazer essa associação? Eu, particularmente, acho que não. Para mim tá muito claro. Para mim tá muito claro. É só a gente analisar períodos em que existia rede social, mas o bolsonarismo não existia. Então todas essas coisas não existiam. Todas essas coisas que estão acontecendo agora vieram pós-bolsonarismo. E a gente tinha rede social a vida inteira. A gente sempre teve rede social no Brasil, já deve ter uns 20 anos, né? Eu lembro que meu tio começou a falar de internet comigo quando eu era bem pequeno, 92, 93, né? Então, eu lembro que eu cheguei a operar o tataravô do WhatsApp, que se chama Mirk32, que era igualzinho, você conseguia fazer grupos, tá ligado? Conseguia fazer grupos, ele é lógico que não é no WhatsApp, é no computador, mas você fazia grupos e você colocava gente de zona de interesse. Algoritmo já funcionava naquela época. Só era uma questão de layout. A única coisa que tornava o sistema mais rudimentar era uma questão de layout, de desenho também. Mas o Mirk32, que chama Microsoft IRK, ele tá aí desde a década de 90. E a gente não tinha isso. Por quê? Porque não tinha bolsonarismo, porra. O bolsonarismo foi um fenômeno que surgiu e começou a operar de 2014 em diante. Em 2018 a gente já estava começando a ver as consequências, tá? Em 2018 mesmo a gente já estava começando a ver. Inclusive teve até a facada, né? Que eles insistem em falar que a facada é culpa da esquerda. Não, a facada é culpa do radicalismo que ele emana. Ele emana para outros grupos políticos. É o radicalismo. Existe por parte do bolsonarismo um radicalismo estímulo, e aí o outro lado ele pode responder na mesma altura. Entendeu? O radicalismo, ele é uma parada que ele é tipo a bomba H. Ele vai ganhando tudo. Ele vai, sabe, igual um vírus, sabe, se espalhando, e aí todo mundo vai ficando radicalizado. Se vocês observarem como foi o surgimento dessas correntes totalitárias, todos eles foram pelo mesmo mecanismo de radicalizar as massas, né, tentando sempre colocar em perigo aquilo que era um elemento de muito apreço da cultura, por exemplo, a fé, por exemplo, né, a segurança pública. A gente quer estar seguro de que a gente vai sair para trabalhar e voltar em casa e está tudo bem, está tudo ok. A sua casa não foi invadida, a sua família está bem. Então, quando eles criam ali, eles vão as suas peças de marketing, sabe, muito da Atena na veia também. Isso vai radicalizando. As pessoas vão sentindo que estão, olha, aquilo que a gente mais quer está em perigo, então devemos lutar. Devemos lutar contra isso. Devemos lutar contra o comunismo. Devemos lutar contra essas pessoas que querem cercear a nossa fé, perseguir cristãos. Sei o quê. A gente vê o contrário acontecendo, mas tudo bem. Se criou-se na cabeça desse povo de que vai fechar a igreja, vai não sei o quê, etc. Né? Você vai ter que dividir suas cuecas, né? Sua cueca furada, o seu Chevette 78, né? Então, as pessoas acabam acreditando, porque aqui no Brasil é assim, e via de regra no mundo também é assim. O povão mesmo não é educado politicamente, não é. Entendeu? Então fica muito à deriva, né? Se chega alguém que quer radicalizar, entendeu?
novamente, beleza, pode até ser anacrônico falar que o bolsonarismo e o fascismo é a mesma coisa, né? Porque quando um foi estabelecido, teve tais e tais práticas que são essenciais para você corroborar, para você chegar a essa conclusão, mas o mesmo historiador que faria essa distinção, ele concordaria com o fato de que ambos, tanto o fascismo quanto o bolsonarismo, se utilizaram dos mesmos instrumentos para avançar politicamente. Os mesmos, caramba! Os mesmos! Deus, pátria, família e não sei o que, etc, etc, etc. É tudo a mesma, tudo saiu do mesmo caldo cultural, né? Ah, e tem outra coisa que é horrorosa no meio desse povo aí, que é esse, né, utilizando da mesma lógica de que são mal educados politicamente, né, e obviamente não vai saber interpretar o texto constitucional da forma como ele foi colocado, né? Por exemplo, o lance lá do Supremo é o povo. Ah, todo poder emana do povo. Ok, não tem nada de errado nisso. Mas aqui, fala a frase completa, tá? Tem como falar? Tem como falar tudo? A oração inteira? Ou só a primeira frase? Tem que falar a sentença inteira. Ó. Todo poder emana do povo e este é exercido por meio de seus representantes eleitos. Viu como é que mudou? Aí agora não agrada mais, né? Porque se você conceber essa oração por inteiro, você vai ver que Supremo é o povo mesmo. E o pessoal que está ali no Supremo foi composto por pessoas que foram eleitas, né? Porque o eleito, ele também tem uma autoridade, uma prerrogativa dele organizar o Estado a partir, né, nomeando pessoas às quais ela acredita ter cacife, né? Quando o sujeito ele não tem muito entendimento daquilo que tá, que ele, né, o poder que ele tem, existem as listas tríplices. Existem as listas tríplices que são organizadas por meio, né, desses dirigentes aí, desses setores do Estado, que eles falam, ó, esses 3 nomes aqui, ó, eles têm cacife aqui para assumir a Suprema Corte, a Procuradoria Geral, né, que tudo o presidente da República tem que nomear. E assim foi feito com todos. Foram nomeados pelo PT, mas todos eles são frutos de listas tríplices, são frutos de, sabe, são pessoas aclamadas pelo cacife que ele tem, né, dentro daquilo ali, dentro daquela dinâmica toda estatal, né? Então, o Supremo é o povo, né? Então confiram a autoridade popular a todos aqueles que estão lá. Todos eles são produtos da vontade popular. Não fosse esses presidentes e essas autoridades eleitas, aquele Supremo não seria esse. Se fosse, sei lá, um bolsonarismo desde a década de 90, talvez a gente já estaria num regime de exceção, porque, né, o Bolsonaro ia só colocar os terrivelmente evangélicos, né, os terrivelmente alinhado com ele, né? Não é terrivelmente justo, não. Tem que ser terrivelmente evangélico para ser sectário. Cara, eles dão na cara que eles são sectários, velho. Eles dão na cara que eles não querem o contraditório. Eles dão na cara que não querem. Não é nenhuma questão de interpretar todo movimento bolsonarista tem um rastro ali, o rastro da podridão, que você consegue chegar a qualquer lugar. A qualquer lugar. Né, você consegue interpretá-los, né, até com uma certa antecipação, fala só, isso aqui vai descambar nisso aqui, de acordo com o andar da carruagem, né? Então, eu acho que é isso que eu poderia dizer sobre esse episódio do STF. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.